Comportamento anormal. Com certeza você já escutou muito esse termo. Talvez alguém já disse para você alguma vez que você não estava tendo um comportamento normal. Ou já apontou para alguém e falou para você: aquela pessoa, ela não é normal, ela tem um comportamento anormal. Será que esse é um termo atualmente usual dentro do campo da psicologia? E o que é um comportamento normal de um comportamento anormal? Nós estamos hoje na Quartas de Livros, onde nós sempre vamos trazer trechos de livros da psicologia, livros do desenvolvimento humano, livros da filosofia, da compreensão do ser humano, fazer uma leitura e trazer alguns comentários aqui para você no nosso canal Psicólogo Manuel Carvalho. Para a quarta de hoje, eu trouxe o livro 50 Ideias da Psicologia que você precisa conhecer. Eu já vou começar lendo o primeiro trecho, o primeiro capítulo, primeira parte desse livro, que vai falar justamente do comportamento anormal. Esse livro, ele é o livro da editora Planeta, escrito pelo autor Adrian Furner. Então, sem mais delongas, vamos compreender um pouquinho o que é um comportamento normal ou anormal, segundo o autor desse livro, e vamos depois fazer alguns comentários, algumas reflexões juntas. Então, para esse tema de hoje, o comportamento anormal, nós vamos reforçando, trabalhar com o primeiro capítulo do livro 50 Ideias de Psicologia que você precisa conhecer. Estamos indo aqui na página 8 do capítulo 1, lembrando que o capítulo é uma mente doente. E começamos. Comportamento anormal. A psicologia normal, também conhecida como psicologia clínica, é o estudo dos comportamentos anormais. Essa área analisa origens, as manifestações e os tratamentos de distúrbios envolvendo hábitos, pensamentos ou motivações. Esses distúrbios podem ser causados por fatores ambientais, cognitivos, genéticos ou neurológicos. Os psicólogos que atuam nessa área se voltam à avaliação, ao diagnóstico e ao tratamento de problemas psicológicos. Eles podem ser pesquisadores ou clínicos, muitas vezes especializados no tratamento de vários distúrbios, como transtorno da ansiedade, pânico, fobias, transtornos por estresse pós-traumáticos, transtornos de humor, como depressão, transtornos bipolar, suicídio, transtornos por uso de substâncias, álcool, estimulantes, alucinógenos, etc., ou problemas extremamente complexos, como esquizofrenia. A psicologia clínica é uma parte, mas não necessariamente a parte central da psicologia. Apesar de ser considerada pela maioria dos leigos a especialidade mais interessante e importante da psicologia aplicada. Definição de anormalidade. Embora seja relativamente fácil identificar pessoas aflitas ou com um comportamento bizarro, é muito mais difícil, definir a anormalidade. Anormal é algo que se desvia da norma. Assim, pessoas muito altas e muito baixas são anormais, bem como pessoas extremamente atrasadas ou extremamente talentosas. Assim, é possível afirmar que, a rigor, Einstein, Michelangelo foram anormais, assim como Bach e Shakespeare. Para a psicologia clínica, a questão não é tanto se o comportamento é normal, mas sim se ele é desajustado, provocando angústia e distúrbios sociais. Se o comportamento de uma pessoa nos parece irracional ou potencialmente prejudicial para ela mesma e para os outros, tendemos a pensar que esse comportamento é anormal. Os psicólogos chamam isso de psicopatologia, enquanto os leigos rotulam esse tipo de comportamento de loucura ou insanidade. Seria ótimo poder traçar com certeza e clareza um limite preciso entre o normal e o anormal. No entanto, como sabemos, o que é considerado anormal varia no decorrer da história e de acordo com a cultura. Os textos de psiquiatria refletem bem esse fato. Até pouco tempo atrás, o homossexualismo era considerado uma doença mental. No século XIX, a masturbação era vista como um comportamento anormal. Status socioeconômicos, sexo, raça,
São todos fatores relacionados à normalidade. As mulheres são mais propensas a sofrer de anorexia, bulimia ou ansiedade do que os homens, que por sua vez têm mais chance de ser toxicodependentes. Os pobres têm mais probabilidade de ser diagnosticados com esquizofrenia do que os ricos. As crianças americanas apresentam alta incidência de distúrbios de pouco controle, em comparação ao controle excessivo, ao passo que nas Índias ocidentais acontece o contrário. As primeiras abordagens à anormalidade consideravam um comportamento bizarro, casos de possessão espiritual. As pessoas acreditavam no animalismo, a crença de que somos similares aos animais, e que a loucura resultava de uma regressão descontrolada. Os gregos antigos achavam que a normalidade e o mal-estar eram, em geral, causados por fluidos corporais ou humores. Em consequência, os primeiros tratamentos para os loucos envolviam, em sua maioria, segregá-los e puni-los. O tratamento compassivo só surgiu no século XIX. Critérios geralmente aceitos. Hoje em dia, as definições psicológicas da normalidade tendem a se concentrar em 4 critérios geralmente aceitos. São eles: angústia, desvio, disfunção e perigo. A normalidade envolve, em geral, dor e sofrimento, inclusive um sofrimento pessoal agudo e crônico. Um dos critérios de anormalidade e má adaptação, ou em outras palavras, incapacidade de dar conta de atividades da vida cotidiana, como manter o emprego, cultivar bons relacionamentos interpessoais ou planejar o futuro. Um critério bastante comum é a irracionalidade, envolvendo crenças ilógicas e bizarras sobre o mundo físico e social, e em muitos casos, o mundo espiritual. O comportamento das pessoas anormais costuma ser incompreensível para os outros. As pessoas não raras são imprevisíveis e podem ser muito voláteis, passando de um extremo ao outro. Elas muitas vezes são incapazes de controlar seu comportamento, que pode ser bastante inapropriado. Quase por definição, a normalidade é caracterizada por comportamentos anticonvencionais, em geral raros e indesejáveis. Além disso, a normalidade também tem uma dimensão moral, sendo associada a uma tendência a quebrar regras, violar padrões morais e ignorar normas sociais. Um comportamento ilegal, imoral e indesejável é anormal. Um critério bastante interessante de anormalidade é o constrangimento causado nas pessoas expostas ao comportamento anormal. Observadores costumam se sentir pouco à vontade diante de sinais claros de anormalidade. Os problemas do conceito. Não é difícil constatar os problemas de qualquer definição de anormalidade. Em primeiro lugar, uma pessoa saudável em uma sociedade doentia costuma ser rotulada de anormal. Não faltam exemplos de sociedade profundamente intolerantes, com as pessoas que se recusam a acatar suas regras tacanhas, pouco saudáveis ou mal adaptativas, de crenças e de comportamento. Em segundo lugar, como seria de se esperar, os especialistas não conseguem chegar a um consenso no que se refere à categorização do que exatamente é normal ou anormal. Mesmo quando os vários critérios de anormalidade são especificados, ainda não se sabe ao certo se a pessoa pode ser considerada de alguma forma normal. Em terceiro lugar, não podemos ignorar a diferença entre o ator e o observador. Quem cabe decidir se a pessoa é normal ou anormal? Os atores raramente se consideram anormais. A maioria de nós é razoavelmente positiva em relação a si mesmo, além de ter acesso a muitas informações que os outros não têm como saber. No entanto, o autodiagnóstico implica algumas armadilhas e perigos já conhecidos. Mais fácil ser um observador e rotular os outros de anormais, especialmente quando observamos pessoas diferentes de nós ou que consideramos como ameaças. Autodiagnóstico. O maior objetivo do aconselhamento, do treinamento e da terapia é ajudar as pessoas a se tornarem mais autoconscientes. Fica claro que algumas pessoas mentalmente doentes e outras supostamente normais são muito pouco cientes dos próprios problemas. Elas parecem se iludir.
De maneira similar, estudantes de psicologia normal alegam reconhecer em si mesmos certas doenças mentais, quando leem livros, textos de psicologia. Isso acontece porque muitos de nós acreditamos exageradamente sermos especiais no que se refere a alguns pensamentos ou comportamentos privados, não revelados ou até proibidos ou censurados. Todos nós ocultamos determinados aspectos de nós mesmos. E podemos encontrar alguma alusão em livros que relacionam todo tipo de comportamento anormal. Ideia condensada desse trecho. O que é um comportamento normal? Ele sempre diz que antipatiza com o anormal, que é tão óbvio. Ela diz que o normal é tão mais complicado e interessante. Aqui nós vemos nesse trecho inicial do livro alguns pontos interessantes. Vou trazer já um complemento aqui no capítulo. Da percepção do autor e de uma reflexão do autor sobre o que é um comportamento anormal e um comportamento normal. Inicialmente, ele traz um conceito da psicologia que há pontos a ser criticados. Né? Primeiro, que a psicologia clínica não é conhecida dentro da ciência da psicologia como a psicologia do anormal. Apesar que, historicamente, a psicologia clínica, por muitos anos, por décadas, se dedicou principalmente a trabalhar, a tratar pessoas com problemas psicológicos. E pouco desenvolveu, pouco teve em suas atividades práticas e nas suas atividades teóricas de pesquisas foco em trabalhar com o aspecto mais positivo, podemos dizer assim, o do desenvolvimento. Mas é claro que várias outras correntes já surgiram, inclusive como a psicologia positiva, que hoje trabalha principalmente em fazer com que as pessoas elas alcancem o sucesso, elas se sintam bem, que elas se desenvolvam, né? Trabalha inclusive com os afetos, as emoções positivas, mais do que com os comportamentos, entre aspas, anormais. Mas o autor faz algumas reflexões muito interessantes. Primeiro, o que é normal e anormal é muito tênue essa linha. Primeiro, porque depende do momento que você vive, do ambiente, da cultura, de crenças que você tem, do ambiente que você está. Então ele faz essa diferenciação do normal e o anormal do ponto de vista de estatística, se você se comporta como a maioria das pessoas ou não. Se você não se comporta, você já pode ser rotulado de ter um comportamento normal. Mas ele traz um outro ponto muito importante que, enquanto ciência, a gente nunca pode deixar de considerar, que são os comportamentos, entre aspas, anormais que trazem disfuncionabilidade, que é principalmente o foco da ciência da psicologia. Não é se a pessoa tem um comportamento que difere da maioria das pessoas onde ela vive, onde ela se ambientia. Não é se a pessoa tem um comportamento diferente da grande maioria das pessoas que está no seu redor, que está no seu ambiente, no seu cotidiano. Muitas vezes essas pessoas elas são disruptivas, elas conseguem fazer inclusive transformações na sociedade que a sociedade precisa justamente por ele não ter um comportamento tido normal. Mas é principalmente o foco naquele comportamento que ele adoece, que ele é disfuncional, que ele traz sofrimento, que ele traz prejuízos para a vida daquela pessoa e para a vida de terceiros. Então ele faz também essa reflexão, trazendo inclusive alguns pontos de discussões. Para fechar a leitura, tem um quadro separado aqui sobre normalidade e anormalidade. Acho que vale a pena a gente ler e a gente concluir esse nosso segundo programa de leitura das quartas-feiras. Normalidade ou anormalidade? Normalidade ou anormalidade? Primeiro destaque, subjetivo. Essa provavelmente é uma abordagem mais primitiva, usando como critérios de normalidade nós mesmos, o nosso comportamento e os nossos valores. É daí que vem muitas expressões idiomáticas e provérbios como uma vez ladrão, sempre ladrão. Ou ser humano é o bicho mais estranho. Pensando nessa linha, as pessoas semelhantes a nós são normais, enquanto as diferentes não são. Essa abordagem também tende a raciocinar em termos de categorias simples, ou tipos bastante distintos entre si, como normal, normal ou muito anormal. Nós já podemos ver aqui que essa classificação subjetiva, ela tende a cometer muitas falhas, muitos erros, e levar a gente a cometer muitos preconceitos, porque a gente julga o que é normal
julga se os outros são normais ou não com base nas nossas experiências, com base nas nossas vivências. Eu tenho certeza que você já percebeu que você inclusive muda durante a sua vida e comportamentos que antes você considerava normal ou anormal, hoje você já pode ter uma outra percepção. Normalidade ou anormalidade do ponto de vista normativa é a ideia de que existe uma maneira ideal e desejável de pensar e se comportar. Muitos religiosos e políticos concebem uma visão como essa, de um mundo perfeito. Normalidade é perfeição. Enquanto mais distante da normalidade a pessoa estiver, mais anormal ela é. O foco se concentra no que deveria ser, em detrimento do razoavelmente possível. Nada é normal, já que ninguém é perfeito. Aqui a gente está falando até do ego ideal, né? Segundo correntes da psicanálise, que a gente sempre está buscando esse ego ideal e que o normal seria esse utópico, né? Pensando nesse utópico, ninguém é normal, né? Terceiro foco, perdão, clínica. As cientistas sociais, os médicos, tentam avaliar a eficácia, a organização e a adaptabilidade da pessoa, muito dependente da dimensão avaliada. Os médicos também admitem que as distinções entre o normal e o anormal são nebulosas e um tanto quanto subjetivas, apesar de suas tentativas de chegar a um diagnóstico confiável. A normalidade costuma ser associada a adaptações inadequadas do e comportamentos bizarros. Então aqui o normal e anormal seria aquele que trouxesse, né, algum comportamento que fosse desadaptativo, que trouxesse dor, sofrimento e comportamentos bizarros e estranhos. Aqui também há que se criticar. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa que está tendo um comportamento desadaptativo é a mais saudável. Nós chamamos isso até, né, dentro do ambiente da dinâmica familiar, do paciente identificado. A família toda é adoecida e aquela pessoa, aquele paciente que chega no consultório, que é tido como paciente problema, ele é o mais saudável. Por ele ser o mais saudável, ele não consegue se adaptar àquele ambiente doentio. A gente pode ampliar isso para a sociedade que a gente vive, que muitas vezes tem comportamentos, né, tem costumes tão adoecidos. E talvez uma pessoa que não esteja se adaptando é porque ela está num nível, né, de saúde, de, entre aspas, de percepção do que deveria ser feito muito diferente do que a grande maioria das pessoas fazem. Mas de uma forma geral, a gente pode dizer que esse ponto de vista clínico é um dos principais adotados pelas ciências humanas e pelas ciências da saúde. A pessoa está tendo um comportamento que é desajustado, não é que é diferente dos outros, mas que é desajustado, que traz dor, que traz sofrimento, ou que tem um comportamento tão diferente que chega a ser bizarro, é entendido aí sim como um comportamento anormal. Quarto ponto de perspectiva da normalidade e da normalidade. Cultural. Cultura dita tendências em todas as áreas. O modo como nos vestimos, nos comportamos, nos expressamos e até amamos. A cultura prescreve e condena comportamentos. Certas coisas são tabus, enquanto outras são ilegais. Também, neste caso, quanto mais distante ou diferente uma pessoa parecer ser das normas culturais, mais ela é considerada anormal. No entanto, como as crenças e as práticas culturais mudam, as definições de normalidades também são mutáveis. Um bom exemplo disso, como eu já dito aqui mesmo, é o comportamento homossexual, que nos anos 80 era considerado uma doença, que hoje, né, desde a década de 90, na realidade, mais de 30 anos, sabe-se que não é uma doença, que são realmente identidades, preferências que todos nós temos, né, nas nossas vidas. Outro ponto interessante que eu me lembrei agora fazendo essa leitura, eu não sei se você sabe que até pouco mais de um século, não se identificava a fase da adolescência, ou era a infância e adulto, então a fase da adolescência não era reconhecida, do ponto de vista inclusive de estudos, né, de comportamentos das ciências. E então o adolescente já era entendido como adulto, né? Tanto que 2, 3 gerações atrás era muito comum casamentos, né, envolvendo pré-adolescentes e adolescentes. Outro ponto interessante trazendo para isso, a própria questão das leis, né, de proteções à criança e adolescente.
algumas décadas atrás, mais de 50, 60 anos, as crianças, 12 anos, trabalhavam normalmente e isso era até aceitável, né, do ponto de vista jurídico. Hoje a gente sabe que existe uma grande diferença do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de desenvolvimento e de necessidades de proteção de crianças e adolescentes. E que uma criança que ela acaba sendo tirada da escola, das necessidades, né, importantes que são da própria infância e da adolescência, para ir trabalhar, existe um grande ato de uma violência e um prejuízo no desenvolvimento. Tanto que no Brasil hoje, o trabalho infantil de adolescentes é considerado crime, né? Isso é uma mudança, sim, de normalidade a normalidade. Por fim, a quinta perspectiva de dimensão é a estatística. Todos os estatísticos conhecem o conceito de curva de distribuição normal ou curva de sino. A distribuição normal tem propriedades específicas e é mais conhecida no âmbito da inteligência. Nas medidas de inteligência, a pontuação de 100 é considerada média. Assim, 66% da população tem uma pontuação entre 85 e 115 e cerca de 97% entre 70 e 130 pontos. Dessa forma, se tiver uma pontuação abaixo de 70 e acima de 130, você será considerado incomum, embora a palavra normal não seja utilizada. A desvantagem desse modelo é que o comportamento mais frequente não é necessariamente o mais saudável e desejável. Além disso, apesar de o modelo ser eficaz para habilidades relativamente fáceis de serem mensuradas, não é tão fácil aplicável a questões mais sutis e multidimensionais, como a personalidade e as doenças mentais. Aqui esse modelo de normal e anormal, do ponto de vista estatístico, é muito utilizado em pesquisas, né, das ciências humanas e muitos instrumentos, principalmente os instrumentos de habilidades cognitivas, de atenção, de memória, de inteligência, funções, né, cognitivas e processos cognitivos, eles utilizam esse processo. É claro que hoje nós, profissionais de psicologia, não trabalhamos apenas com essa avaliação psicométrica, trabalhamos com uma avaliação clínica, idiosincrática de cada indivíduo. Mas é outro ponto interessante. E você, o que é que você acha dessa leitura sobre comportamento normal e anormal? Você já foi impactado por concepções diferentes do que é normal e anormal? O que é que você tem para trazer de comentários e sugestões? Deixa aí suas sugestões. E vamos deixar aqui na descrição do livro o link para você adquirir esse livro 50 ideias de psicologia que você precisa conhecer. Tem alguns pontos bem interessantes. Aqui em outros canais nós vamos trazer esse livro de novo, fazer leituras e comentários importantes aí para a gente debater. Nem sempre concordar com tudo que está escrito, isso faz parte, é lógico, mas para a gente debater e trocar experiências. Sou o psicólogo Manuel Carvalho, seja bem-vindo e bem-vindo ao nosso canal. Você está na Quartas de Livros. Essa semana a gente tem mais um programa que vai liberar para você. Fica acompanhando, inscreva-se no nosso canal. Ajude a gente a bater a meta de 22 mil inscritos agora, ainda em novembro. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.